Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou comentar sobre e fazer um react sobre um vídeo da Jovem Pan do programa Morning Show que tem o título 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil, né? De quem é a culpa? Esse é o título do vídeo e saiu uma nova pesquisa. Nós temos novos dados de que são 33 milhões de brasileiros passando fome atualmente no Brasil. É um número significante, é um número alto, né? Isso é surreal. Justamente culpa pelo desgoverno atual, né? Não tem outra coisa. E adivinhe só, é claro que Adrilles, Jorge e Zoe não vão culpar o Bolsonaro por essa economia lixo, por essas pessoas estarem passando fome. Eles culpariam, vou resumir aqui antes de fazer o react, eles culpam o Dória. O Dória. 33 milhões de brasileiros e eles culpam o Dória de São Paulo. Isso é surreal. É sem pé nem cabeça. Adrilles culpa a pandemia e o isolamento social, a pobreza no país. E olha que imbecilidade, cara. A pobreza no país e a fome desses 33 milhões é por culpa do isolamento social, culpa do isolacionismo que foi feito durante a pandemia. Era necessário fazer, todos os países fizeram. E nenhum desses países ficaram com 33 milhões de pessoas passando fome, né? Então as acusações e as falácias deles, né, sempre de querer blindar o Bolsonaro e sempre acusar os outros, né, meros fantasmas, porque o Dória é um fantasma, né, é imbecilidade, né? Então eles estão ali para defender o Bolsonaro, principalmente a Zoe. E a Zoe já começa falando que eles têm que falar de quem é a culpa mesmo. Eles estão ali para falar de quem é a culpa porque a Zoe e o Adrilles, ao contrário da mídia, da imprensa, são os únicos que trazem a verdadeira realidade do país. Quer dizer, o que a Zoe está querendo dizer? Que a mídia, toda a mídia e a imprensa é mentirosa. A única verdade absoluta é da Zoe e do Adrilles. Vamos ao react. Por exemplo, esquerdista. Então, cabe a mim e ao Adrilles falarmos aqui sobre a verdadeira realidade. Quando você vai no mercado e vê os preços, eu fiquei curioso quando você falou que sobre a questão do Bolsonaro, se o pessoal vai no mercado e lembra do Franceschini, quando você vai ao mercado, você lembra do Dória? Você vem a cara do Dória quando você vê os preços altíssimos? Ô, Zoe, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Quando eu vou... A Zoe olha, se jogar, a Jovem Pan jogou uma adolescente, cara. Uma adolescente que não tem embasamento intelectual nenhum, nem capacidade de entender para que serve os poderes no Brasil, para que serve os governos, para que serve a política, né? Ela é amiga da Bia Kicis, amiga do Alan dos Santos, da galera da política, mas é pose, né? Ela não tem discernimento para poder chegar e culpar o Dória, culpar governadores e prefeitos por causa da crise alimentar que o Brasil está passando. Quer dizer, o Brasil não é um país pequeno para você culpar o isolacionismo. O Brasil é um país grande, sabe? No supermercado, necessariamente, eu lembro do presidente da República porque é quem comanda a economia do Brasil. É claro, é o presidente da República que comanda a economia do Brasil. O que o Paulo Matias está falando aí é verdade, sabe?
Obviamente. Não, senhor. Peraí. E na época da pandemia, o STF não colocou o poder nas mãos dos governadores e prefeitos? O Bolsonaro tinha o poder de falar, não, vamos fechar o comércio. O Bolsonaro tinha essa possibilidade de fazer isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O supermercado é complexo. É isso que vocês não estão entendendo. Não é simples, Adriles. O supermercado é extremamente complexo. As pessoas, elas estão passando fome. Está claro aí. Aí você pode culpar governador. Você pode culpar prefeito. Mas se você de alguma forma achar que o Bolsonaro não faz nada pra isso, a culpa nenhuma é dele. Ué, então vocês estão aí. Não tem nenhuma culpa. Não tem nenhuma culpa. Ele é presidente da República. Eu nunca vi o Adrilles Jorge e a Zoe culpando o Bolsonaro de nada nesses 4 anos de governo. Nunca vi. Por quê? Porque eles são porta-voz, eles são pagos, eles ganham uma boa grana, devem ganhar uma boa grana para defender o Bolsonaro de tudo, né? De tudo. O Bolsonaro e o governo Bolsonaro. A culpa de governador Se o Bolsonaro não tem culpa nenhuma, eu não sei pra que ele é presidente da República, gente. Ele não tem culpa, mas é o responsável pela economia estar se recuperando do jeito que está se recuperando. A Zoe, o Bolsonaro não tem culpa, mas ele tem culpa do Brasil estar se recuperando. Se recuperando de quê, Zoe? Pelo amor de Deus, fala sério, cara. Porque todos os países do Dá pena dessas pessoas, sabe? mundo estão chocados como o Brasil está conseguindo fazer. Olha, a Zoe, ela trabalha 90% com mentiras, né? Ela acabou de falar que o mundo inteiro está chocado como que o Brasil se reergueu durante a pandemia. Pô, o Brasil só piorou. É impressionante o que essa mulher fala, cara. 90% é mentira, sabe? Deixa eu falar, porque não tem dados, vai ter muito achismo. Gente, vamos lá. Primeiro. Agora, vamos reparar, eu vou até abaixar a velocidade aqui. Reparem, não, vou deixar a velocidade mais rápida aqui. Reparem no que o Guga Noblar vai falar, isso é importante. Reparem no que ele vai falar. Ele vai dizer que a crise alimentar, os programas de segurança alimentar começaram a ser cortados em 2018, 2020. E a crise piorou, a crise alimentar começou a piorar nos meados de 2018, significativamente. Vamos ver o que o Guga vai falar. Sobre o crescimento foi patético, a gente cresceu 1%, a expectativa era crescer 1,5%, esse ano a gente vai crescer menos de 1%. Crescer 1%, isso não é nada. Né? O que a Zoe fala e ela só sabe rir, você vê, ela só fica rindo. Tem uma aí também. O crescimento do Brasil é irrisório. A gente vai entrar até o fim do ano em recessão técnica, essa é a previsão. Agora vamos à realidade, continuar com a realidade. O que pode ser feito para a gente combater a fome do Brasil? Tinham programas que estavam sendo feitos. O principal programa de aquisição de alimento da agricultura familiar, ele foi simplesmente abandonado, porque a fome... Não só esse programa, reparem no que o Google está falando, tiveram outros programas também, né, que foram cortados pelo governo Bolsonaro. 60% das pessoas que passam fome estão no campo, não estão nas cidades. E essas pessoas, elas tinham esse programa para vender alimento para o governo e para adquirir, era um programa que doava alimento para a população. Esse programa, por exemplo, foi abandonado pelo governo Bolsonaro. O governo do PT depositava 580 milhões nesse tipo de programa. Com o governo Bolsonaro, isso caiu para 58 milhões. Esse ano, o Bolsonaro só investiu 89 mil reais nesse programa. Isso é uma das justificativas, segundo os especialistas, para ter tanta gente passando fome. Outro problema é que o Brasil parou de privilegiar também a compra dos alimentos que vêm da agricultura familiar para apenas investir nas grandes potências agrícolas que exportam para fora do Brasil. Então, a agricultura cresce, mas cresce na mão só de quem tem dinheiro. Os pobres, que dependiam de agricultura familiar. Então, a agricultura cresce, mas cresce na mão só de quem tem dinheiro. Os pobres, que dependiam de agricultura familiar, estão sem amparo do governo. 89 mil reais. Isso é patético. Isso demonstra o quanto esse governo não está nem aí para essa... Você vê que esse babaca do Adrilles fica fazendo as coisinhas com a mão, né? Para distrair, né? Para esse povo, para quem passa fome. A gente tinha 19 milhões de pessoas passando fome até o ano passado, até 2 anos atrás. Isso subiu para 33 milhões. Eles querem dizer que a culpa é do isolamento. Esse número começou a aumentar em 2016, só que aumentou com força a partir de 2018. O isolamento começou em 2020. Foi o que eu falei.
A partir de 2018 começou a aumentar com força. Então vai por água abaixo essa desculpa da pandemia. E tem gente falando até de guerra da Ucrânia. 2 anos depois desses números começarem a saltar e dos especialistas começarem a alertar que deveria se investir mais nesses programas que estão sendo abandonados. Então isso está acontecendo bem antes da pandemia. Tem a ver com um governo que não tem norte na economia, que falava que era liberal, depois se comporta como liberal. É um governo que tem presente, que não entende de economia. Então a gente tem sim, claro que a culpa não dá para terceirizar. O povo sabe, quando a economia está ruim, a culpa é de quem manda na... Agora, reparem o momento que o Adrilles Jorge diz que a culpa é do Dória. Isso é surreal. Isso é surreal. Vamos lá. Quando uma pessoa vai no mercado, quando percebe a carestia dos alimentos, quando percebe a escassez dos alimentos, quando ela passa fome, ela tem que lembrar, sim, do governador João Dória, que fez o pior trancamento do Brasil, tem que lembrar e governadores que isolaram as fontes de produção e deixaram pessoas passando fome, sim. O Dória Bolsonaro sempre eleitor não tem zero culpa. Ele quer culpar brasileiro hoje. A culpa é de juízes, prefeitos e governadores que trancaram a possibilidade de trabalho, a capacidade de colocar comida no prato do seu filho. O Dória morreu. É Dória que é culpado. Olha só, se fosse no governo do PT, de quem seria a culpa? Dos governos e prefeitos? Ou seria a culpa do presidente? Vocês acham que se tiver aí, se o Lula, caso o Lula ganhar e for presidente, né, de quem vai ser a culpa? É claro que eles vão jogar a culpa no presidente, né? E o STF passarem fome, o STF empodera eles. E o Bolsonaro é vítima da esquerda. 11 horas e 14 minutos, nós estamos de volta aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan discutindo... Deixa eu te falar, calma meu amor, deixa eu te falar um negócio. O dado que a gente trouxe aqui são 33 milhões de brasileiros. Vocês estão falando do Dória. Olha como vocês estão malucos, meu. São 33 milhões de brasileiros. São 27 estados, mais o Distrito Federal. Eles não têm noção, cara. O que o Paulo Matias está falando é coerente, né? 33 milhões de brasileiros e eles estão falando só de São Paulo, né? Querendo culpar o Dória por outros estados também, pelas misérias que estão ocorrendo nos outros estados. Isso é infundado, isso é sem pé nem cabeça, né? E a Zoe full pistola, como sempre, né? É uma menina mimada, né? Só faz chilique, né? Humilha os outros, enfim, falando que o Bolsonaro não tem culpa de nada. É impressionante. Vamos ver. Iria aumentar e ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos. Por quê? Porque todo mundo tinha esse plano de agora, quando chegasse nessa situação, jogar no colo do Bolsonaro. E a gente, como mídia, independente de você, eu e o Adri, devemos falar isso. Devemos uma imprensa que fala essas coisas. Eu entendo. A imprensa ignora esses fatos e começa a fazer um jogo de político e jogar no colo do Bolsonaro. É isso, Gabriel. Ela só tá aí para defender o Bolsonaro. É impressionante o papel ridículo que essa menina faz, cara. O papel ridículo que botaram para ela fazer. Ela fica lendo script todo dia, ela inventa uma história para poder passar pano pro Bolsonaro. A Zoe, o papel dela é esse, né? O Adrilles é multipapel, né? Mas a Zoe não. A Zoe é tão limitada que ela tem um papel único, né? Repetir jargões que ela repete todo dia sobre o Lula e o PT e dizer que a culpa nunca é do Bolsonaro, por A, B ou C. Então ela sempre inventa, né, falácias, argumentos e com base em mentiras para defender o Bolsonaro. É ridículo o que a Jovem Pan faz, cara. E aí, claro que eles vão falar que a culpa, eles não têm responsabilidade pelos comentaristas. Outra coisa lunática, sem sentido nenhum, né? A Jovem Pan é uma empresa. Claro que ela tem responsabilidade pelo que os comentaristas falam. Só tem um ponto, E essa menina se altera, cara, por causa do Bolsonaro, para defender o Bolsonaro. Que papel ridículo. Vocês só precisam citar um único ponto na fala de vocês. O PIB do estado de São Paulo cresceu 5 vezes. E a Zoe se esquece, ela fala que o Bolsonaro está fazendo de tudo para acabar com a fome. O Adrilles também falou isso. É uma mentira que não tem nem pé nem cabeça, né? E a Zoe esquece que o Bolsonaro, que era contra o isolamento social, iria fazer com que as mortes da Covid
chegassem a 2 milhões de pessoas, a 1 milhão de pessoas, né? Então, o que acontece? O governo não, mas era para seguir as recomendações, o governo era para seguir as recomendações da OMS na época da pandemia, né? Isso para evitar mais mortes, e isso não aconteceu, né? O governo Bolsonaro foi negacionista, foi contra discurso contra a vacina, demorou para comprar vacina, teve corrupção na gestão do Pazuello. E aí? É claro que temos que responsabilizar essas quase 700 mil mortes no colo do Bolsonaro. Pelo menos 500 mil ou 600 mil poderiam ter sido evitados. Consegue entender isso? Então o que a Zoe fala não tem sentido nenhum. Bolsonaro não tem nada de positivo. Bolsonaro nunca ajudou os pobres brasileiros, nunca ajudou, nunca fez programa, pelo contrário, cortou programas que dariam auxílio alimentar à população nessas regiões. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham... isso é uma loucura, né? Um hospício. Mas fazer o quê? Esse é o único canal que refuta e rebate as mentiras da Jovem Pan, né? As mentiras desse Adrilles e Zoe. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like. Valeu, falou.